Manoel Vitorino hoje. Último lugar no Índice de Desenvolvimento Baiano. Catingal para Vinícius Costa. Centro comercial que tem grande potencial de evolução. Denilton Lopes. Teve sua oportunidade, ex-prefeito, trabalhou, ficará na história como prefeito, ex-prefeito. Heleno Vilar. Apagou sua história por acordos políticos. Silvani Barros. Pior prefeito da história de Manoel Vitorino. O que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos a honra de receber um convidado muito especial, o candidato a prefeito nas eleições de 2024 pelo Partido Progressista PP, Vinícius Costa, bispo de Sena. Ele tem 29 anos, é formado em economia e vem trazendo uma nova visão para a nossa cidade. Vamos conhecer mais sobre suas propostas e suas ideias para o futuro do nosso município. Fique com a gente, porque o papo promete. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os vídeos nos grupos de WhatsApp, curtir e comentar. Este áudio do podcast também pode ser ouvido na Deezer e no Spotify. Muito bem, nós estamos aqui com Vinícius Costa, candidato a prefeito de Manoel Vitorino. E aí, Vinícius, deu muito trabalho para chegar aqui? Ô, Levi, boa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Mandar aqui um abraço à minha família que está ouvindo, a meus amigos, a toda a nossa sociedade, né, nossa comunidade. É um momento importante de estar aqui junto com você. Podcast do Levi Barros, que com certeza um dos melhores, uma estrutura aqui magnífica. Gostei demais, para mim é uma honra estar aqui junto com você. E queria ressaltar que está extremamente de parabéns. Cheguei aqui, fiquei encantado, Falei algumas vezes. E a gente vai observando aqui o nível de organização e profissionalismo seu, Levi. Então, eu queria parabenizar. Deu um trabalhozinho para chegar, rapaz. Nós estávamos na nossa correria, de lá para cá, fazendo visita ao nosso povo, e passando de casa em casa. Não poderia passar, e pular uma casa. Eu falo sempre que a gente tem que ter essa responsabilidade de passar em todas as casas. Na casa das pessoas que a gente já sabe que nos acompanha e também nas casas daquelas pessoas que têm outro posicionamento. Eu digo sempre que Deus dando essa honra e o povo de Manoel Vitorino dando essa honra de Vinícius, prefeito de Manoel Vitorino, vai ser prefeito de todos. Então a gente não tem porquê continuar fazendo aquela política de antigamente. Não vota, nós não vamos passar lá não. Não, vamos passar, vamos lá dizer o nosso pensamento, com fé em Deus nós estamos lá, vamos estar para servir o povo de forma geral. Então deu um trabalhozinho por isso. Mas, graças a Deus, é muito bom. Foi um momento importante e chegamos aqui para participar desse bate-papo. Você tem 29 anos. 29 anos. Somado dá 11, né? Com certeza, com certeza. Então, você é muito novo, Vinícius. Um jovem ainda, para estar assim, assumindo a prefeitura de Manoel Vitorino, caso você vença as eleições. É uma pessoa futurista aí para trazer realmente uma nova política, uma nova visão para Manoel Vitorino. Mas me diz aí, por que você quer ser prefeito de Manoel Vitorino? Davi, eu digo sempre que a minha infância foi de trabalho. A gente, quando eu e meu irmão, tenho um irmão gêmeo chamado Vitor, queria aqui mandar um abraço, é o amor da minha vida ali. É o cara que sempre foi o parceirão de incentivar. E logo quando a gente pequeno, eu me recordo do primeiro computador que a gente comprou para nossa casa. A gente tinha vontade e aí nossos pais na época ali não tinham muita condição, achava que não era o importante. Nós falamos, não, vamos lutar e vamos comprar. E isso com 11 anos de idade mais ou menos, a gente começou a vender bebida no bar onde meu pai jogava bola. Então a gente vendia, já recolhia aquela latinha que vendia, e já vendia também. Então, a gente, em menos de um ano, conseguiu comprar o primeiro computador para dentro de casa. E meu irmão abriu oficina, com 12, 13 anos, oficina de consertar a bicicleta. Deu super certo. Então, a gente sempre foi assim, de gostar de trabalhar. Então, quando completando nossa idade, fiz faculdade de economia, abri muito meus horizontes
para a questão da política, né? Pude perceber o quanto a política ela é importante na vida de todos nós. Tem pessoas que dizem, eu não gosto de política, mas ela também precisa da política. Porque é através da política que nós ofertamos uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma infraestrutura, né? Entre vários outros serviços que são essenciais para o nosso município, para o nosso povo, né? Então, quando decidimos entrar na política aí, aos 19 anos a gente começou a pleitear, né? As pessoas incentivando, Vinícius, bote seu nome, porque a gente sempre discutia nosso ponto de vista. Eu nunca deixei de expressar meu sentimento diante do que a gente via, né? Então, naquele momento, as pessoas, Vinícius, por que tu não bota teu nome? Por que tu não entra vereador? Então, eu fui e comecei a pensar sobre isso, procurei minha família primeiramente, aí falou, se for sua vontade, estamos aqui para lhe ajudar. E minha família não é tradicionalmente política, a gente nunca teve assim na família um representante. A gente foi entrando mesmo, quebrando barreiras, e o povo abraçou. Aos 21 anos de idade fui eleito vereador, mais jovem da história de Manoel Vitorino. Eu digo sempre que a gente exerceu o nosso mandato com muita responsabilidade. Tudo que a gente fazia era visando o bem-estar social, tudo aquilo que a gente fazia era para cumprir o papel de um legislador, de fiscalizar, de cobrar, de saber onde está indo o nosso dinheiro público. Então, a gente fizemos embates importantes, embates fortes e duros, inclusive, mas em defesa do nosso povo. E isso credenciou a gente, o nosso histórico, credenciou a gente, e o povo falou, rapaz, está aí, né, Vinícius para ser candidato a prefeito. A gente, na época, ali apostou primeiro em Zé Cocá, deputado, levantamos a bandeira, foi um dos deputados mais bem votados na eleição em 2018, 1.752 votos. Então, isso ali foi um empate técnico entre os outros candidatos a deputado que estavam aqui. E a gente levantou mostrando que precisávamos de pessoas novas na política. E nossa bandeira sempre foi essa. E Zé foi um cara que chegou para somar, juntamente com ele, a gente conseguiu o poço artesiano, nós conseguimos ambulância para o município de Manoel Vitorino, trator agrícola, né? E fizemos um trabalho sério, né, de ir no gabinete, de buscar a encanação do bairro Gracinda Lopes, que nós conseguimos também, entre outras coisas. E isso despertou as pessoas, né, lá na frente a chegar a esse momento. Vinícius, por que você não bota seu nome para ser candidato a prefeito? Então, a gente, novamente, foi a família, foi conversando, cheguei até Zé. Zé, as pessoas têm defendido o nosso nome, convidado para poder entrar na política, colocar o nome para candidato a prefeito. E me recordo como se fosse hoje. Zé ele me fez 2 perguntas. Vinícius, você tem vontade? Eu falei, tenho. Você tem coragem? Eu falei, tenho. Eu falei, pois é, então bote seu nome. Se as pessoas acharem que você tem sim essa condição, que você é o cara para representar o grupo político, para representar uma bandeira diferente para Manoel Vitorino, estou junto com você para o que der e vier. Se não, você vai ter que entender e a gente vai tomar nosso posicionamento. Então, a gente colocou o nome ali, em uma eleição, onde todo mundo achava que tinha um favorito, né? E aí, quando a gente foi trabalhando, foi mostrando os pontos de vista, foi mostrando a forma que estavam fazendo política, né? O grupo adversário. Então, nisso, a gente foi mostrando, foi conversando, e as pessoas confiaram. Estamos aí hoje, graças a Deus, bem posicionado, né? Bem firme, com convicção do projeto nosso, que é o melhor para Manoel Vitorino. E agora estamos aqui tendo essa oportunidade de poder bater um papo e apresentar essas propostas. De acordo com os dados do governo federal, no mapa do desenvolvimento dos municípios brasileiros, Manoel Vitorino teve em último lugar na Bahia e entre as 100 piores cidades do Brasil. Como o governo Vinícius Costa pretende enfrentar isso para tirar Manoel Vitorino desse estado de calamidade que se encontra com seu nome lá embaixo? Levi, eu digo sempre que essa posição que colocaram o Manoel Vitorino, eu digo que colocaram, que realmente isso é devido à incompetência, né, e à falta de gestão do governo atual que está aí. Por quê? Porque Manoel Vitorino é uma cidade boa, tem um povo trabalhador, um povo acolhedor, um povo firme, um povo que é de fé, um povo de coragem realmente. E nós temos grandes potenciais, né, a ser explorado.
para a gente poder estar levando outras visões. Eu digo sempre que é falta de gestão porque é o prefeito que tem a chave de conduzir a cidade ao desenvolvimento. E aqui nós ainda vivemos uma política atrasada. A gente vê que ainda é discutido a política, né, de interesses próprios. Então está lá brigando por interesse, brigando por poder, né, por vaidade, e não brigando pelo nosso povo, brigando pelo nosso município, né? E eu digo aqui, a gente ainda vê aqui em Manuel Vitorino, Levi, a marcação, né, de passar e colocar um carro de água para alguém que vota na bandeira deles e deixar o vizinho, 2, 3 vizinhos com sede por ter outro posicionamento. Então, eu falo isso, é uma visão muito medíocre, muito pequena. A gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. A gente tem visto a reclamação da população dizendo que está sendo ameaçado o Bolsa Família das pessoas, né, que não acompanham a bandeira. Então, isso é um absurdo. Então, são situações como essa e políticas medíocres como essa que faz com que o nosso povo fique atrasado, fique refém de um sistema político. Eu digo sempre que a gente precisa dar liberdade ao nosso povo. A nossa bandeira é essa. Não é só transformar a infraestrutura de Manuel Vitorino, e sim gerar novas oportunidades para que nosso povo não fique refém, né, de um sistema político. Então, é isso que eu acredito. Então, quando a gente faz uma política pública voltada ao desenvolvimento, explorando aquela BR-116 que a gente tem, que passa dentro da cidade, explorando esse potencial de água que nós temos aí, com um projeto gigante de irrigação, né, na beira do rio. Nossa melancia que é produzida, né, nossa melancia, tomate, maracujá, quiabo, é tudo exportado até para São Paulo, entre outras regiões de todo o Brasil. Então, a gente vê o potencial que a gente tem. Agora, basta a gente buscar desenvolver, dar ao povo uma autonomia maior e uma assistência para que esses potenciais ele venha a ser uma cabide de emprego. Então, a gente vê uma pista daquela bem explorada, que gere 300 empregos direto, né? O que é que a gente está fazendo? A gente está colocando na mão do povo um poder econômico de mais de 400 a 500 mil reais. E se a pessoa está recebendo, né, está tendo o seu ganho, ela vai começar a construir, vai melhorar a sua casa, naturalmente. Então, compra no comércio da cidade. Aí, se comprava R$100 no comércio alimentício, passa a comprar 200, 300. E se o nosso comércio municipal da nossa cidade ele cresce e gera mais emprego. Então, aí vem uma cadeia, um ciclo, né, econômico que gera todo um desenvolvimento por trás de tudo isso. Então, fazer política pública não é difícil. Basta a gente ter comprometimento e saber explorar os potenciais que a gente tem. Então, mas é justamente por aí. Nós temos muito potencial. Nós temos a beira do rio, nós temos a BR-116 que corta Manuel Vitorino, nós temos produção agrícola, nós temos produção do umbu. A questão é que todo esse potencial que nós temos no município sempre foi usado pelos candidatos para poder fazer discurso em palanque. O que eu quero saber, na verdade, é o que o governo Vinícius Costa, se ganhar, pretende fazer para mudar tudo isso. De onde vai vir os recursos, as parcerias? Você tem em mente já um trabalho que poderá ser feito? Levi, são vários pontos que a gente tem que abordar para entrar nesse processo. Eu gostaria de começar pelo processo de responsabilidade econômica. Manuel Vitorino, a gente tem visto contratos absurdos, né? Nós tivemos agora aí, um período de um ano, a Prefeitura de Manuel Vitorino gastou 2 milhões e 200 mil reais com manutenção de veículo, né? Então, eu falo sempre, a gente vai comparar cidades vizinhas, né? Eu falo de Jequié, comparar Jequié, que a frota é 20 vezes maior do que a de Manuel Vitorino. Não gasta, gasta média de 1 milhão por ano. Então, Manuel Vitorino, que a frota é bem menor, gasta 2 milhões e 200 mil, então tem coisa errada. Então, é necessário que a gente fique atento a esses contratos, porque se a gente tiver uma economia aí de 1,5 milhão, a gente vai ter 1,5 milhão para estar investindo em mais médicos para a nossa cidade, para estar dando melhor qualidade de vida à nossa população, para estar investindo na nossa infraestrutura, nas nossas escolas municipais que estão defasadas, para estar investindo em diversas áreas.
Então, esse é um principal ponto. Tem uma questão, Manuel Vitorino gasta hoje de assessorias diversas, cerca de R$ 1 milhão por ano. Então, a gente buscar essa economicidade também. Manuel Vitorino ainda está uma cidade onde nós temos secretarias que pagam aluguel. Então, eu falo sempre, nós temos um bocado de prédio público abandonado, que se você faz uma reforma bacana, com certeza coloca para abraçar essas secretarias que estão soltas, a gente vai ter lá na frente, com 2, 3 anos, sobra de recurso. E esse recurso para ser aplicado nesse desenvolvimento. Nós temos aqui pontos como esse. O primeiro ponto é isso, é economizar e ter responsabilidade com o dinheiro que vem para o Manuel Vitorino. Esse é um ponto que eu digo que é essencial. E nós temos outras maneiras também, que é justamente buscar novos empreendimentos. A gente tem conversa com empresários que têm vontade de se instalarem em Manuel Vitorino. Né? Para quê? Para poder realmente aproveitar a nossa localidade, que nós temos aqui uma localidade boa, que é a BR. Nós temos, inclusive, um empresário que ele já tem um terreno comprado dentro de Manuel Vitorino e diz que não construiu o galpão de logística porque não tem uma escritura. Então, eu falo, nós estamos travados, né, na base, problemas pequenos que dá para ser resolvido. E quando a gente se atenta ao empreendedorismo, com certeza, a gente gera potencial econômico, gera emprego, gera renda, faz com que nossos filhos continuem na nossa terra e não precisem ir para São Paulo, ir para Jequié, ir para Conquista, entre vários outros estados do nosso país, trabalhar e continuem na terra. Então, nesse momento, quando a gente faz essas aplicações de recursos, quando a gente faz aplicações de investimento, a gente está, com certeza, desenvolvendo nossa cidade. Então, esses são pontos essenciais. A retenção de gasto, você acredita que pode já ser um pontapé inicial para estar cumprindo muitas coisas boas para o futuro? Com certeza. Com certeza. O problema é o seguinte, o camarada, quando vai se eleger, traz uma carga. Essa carguinha que vem atrás dele ali, fazendo grupão, tem pessoas que têm pontos comerciais para alugar, carros novos para poder alugar. E aí o candidato, muitas vezes, faz um compromisso e depois é preciso abandonar os prédios públicos da prefeitura para poder trazer essa galera cá para dentro, porque o ajudaram na campanha. Você é um candidato que é um candidato limpo, né? Remanescente do então prefeito de Jequié, Zé Cocá. Tem o que a gente ouve nas mídias sociais, é uma geração de Zé Cocá, inclusive ele chama de filho. Né? Com certeza. Então você vem como um candidato limpo, querendo fazer diferente, querendo trabalhar com esse sistema. E todo mundo sabe, a vizinhança toda sabe que o sistema de Zé Cocá trabalhar está dando certo, né? Em Jequié. Jequié tem hoje uma outra cara. Você, como candidato, pretende aplicar esse sistema de administração também em Manuel Vitorino? Com certeza, Levi. Quando você fala da questão dos compromissos e acordos que é feito dentro da política, né, a gente observa que realmente isso sempre foi um gargalo, né, que atrapalha no desenvolvimento da cidade. Então, a gente vê que esses processos, né, quando ele chega e compromete a gestão, aí você já está bem avançado para um fracasso na gestão. Isso é fato. Então, é necessário que tenhamos responsabilidade nesse sentido. A gente leva, eu falo sempre que nós estamos na política levando um propósito. E o propósito que nós iniciamos lá atrás, ele ainda floresce dentro do meu peito, floresce dentro do meu coração, porque eu sonho, sou um cara sonhador, sou um cara de fé, e eu sonho em ver uma comunidade justa, uma comunidade mais feliz, uma comunidade que tenha oportunidades, que as pessoas não precisem ir para fora, que as pessoas tenham em Manuel Vitorino, se sinta acolhida e tenha oportunidades. Né? Eu fui um dos que precisei sair. Quando eu inteirei meus 18 anos, eu fui para Jequié para trabalhar. Né? Trabalhei ali como vendedor, né, na Le Biscuit, a qual muito me orgulho, que foi uma experiência que me trouxe um crescimento. Né? Mas eu sei do sacrifício que é você sair de perto da sua família
para morar em outra cidade, né, para enfrentar uma outra realidade, né, sem apoio e aprender a se virar tudo só. Graças a Deus, eu sempre fui um cara que vou me adaptando, né, a algumas coisas, mas eu sei da dificuldade que é. Então, nesse contexto, a gente sabe dessa realidade e eu digo sempre, quando eu entrei na política, eu estava ainda em Jequié, trabalhando em Jequié. E aí as pessoas começou os amigos que moravam comigo, inclusive Felipe está aqui, um grande amigo, está junto com a gente. A gente morava aí na mesma casa, dividia a casa. Felipe também é aí Manoel Vitorinense, foi um dos caras que também teve que sair, entre vários outros, né? Então, a gente vivenciou isso na pele. Então, quando eu falo que eu sou um cara sonhador, que eu quero ver nossa cidade melhor, então a gente sabe os meios e Deus deu essa oportunidade de conhecer Zé, lá na frente, de trabalhar com Zé e ver como ele fez a aplicação da gestão dele. E eu digo aqui, Levi, que o trabalho dele, isso incomoda muito os nossos adversários, né? Por quê? Porque sabe que o trabalho de Zé, aplicado corretamente, a gente consegue fazer uma revolução dentro de Manoel Vitorino, que não dará mais espaço ao tipo de política que o grupo deles faz. Então, ele sabe disso, por isso que o nome Zé Cocá incomoda muito. E a gente vê aonde foi aplicado, né? Política não tem receita, né? Cada município tem seu desafio. Manoel Vitorino tem seu desafio grande. Manoel Vitorino é uma área que tem um território, um dos maiores territórios da nossa região. Para você manter umas estradas, tem sua dificuldade, mas nós temos que saber lidar com tudo isso para poder organizar. Então, mas quando você aplica uma política responsável, uma política diferenciada, que tem boas parcerias com deputados, que a gente tem uma equipe boa de deputados. O deputado Léo Lomanto fez um compromisso com a gente de nos ajudar a pavimentar 100% de Manoel Vitorino, através das suas emendas parlamentares. Então, isso eu faço questão de bater na porta do deputado durante os 4 anos. Deputado, vamos lá, fazer projeto, organizar, levar em Brasília, levar em Salvador ao governo do Estado, ao governador Jerônimo e a todos que for de competência. Até se for, como prefeito lá, se a gente tiver a necessidade de ir no presidente Lula, a gente tem que ir também. Ir lá, presidente, tentar conversar com o presidente, marcar uma agenda, precisamos disso, vamos explorar nossos potenciais. Então, se precisar, é isso que eu falo. Agora, se você ficar deitado, em berço esplêndido, braço cruzado, fazendo política medíocre, de perseguir fulano, de maltratar outro, e ficar esperando que as coisas caia do céu, não acontece. Você tem que fazer acontecer. Então, esse formato, a gente viu que tem dado certo. E não só aqui, eu falando ainda de Zé, deu certo em Lafayette, deu certo em Jequié, aí você vai para Jitaúna, onde o Zé Cocá, na época, ele assessorou, né, o prefeito Patrick, né, que conseguiu hoje. A Jitaúna é um outro nível de cidade. Você vai para Lajeado do Tabocal com o Marquinhos, o Marquinhos fez lá, foi uma revolução também. Você vai para Equara com Delmar, né, você vê as escolas climatizadas, né, você vê as escolas da nossa vizinhança climatizadas, e Manoel Vitorino nem ventilador tem. Eu falo que isso é um absurdo. Então, quando a gente aplica uma política responsável, olhada para o futuro, com certeza a gente consegue chegar a patamares muito maiores. A tirar Manoel Vitorino desse último lugar do índice de desenvolvimento, que eu digo que isso foi devido à incompetência e falta, né, de manejo, falta de administração, né, do prefeito atual e da sua equipe. 3 coisas principais que nós precisamos em Catingal: segurança ostensiva, certo. Precisamos de segurança, precisamos de banco. Aí não vem um banco porque não tem segurança porque não tem o que guardar. Essa é a realidade que nós enfrentamos. E essa é a resposta que nós temos quando vamos procurar. Claro. Porque já fomos pedir a pessoas competentes segurança, mas aí alguém diz assim: olha, não vai policiamento para Catingal porque não tem o que segurar lá. Lá não tem nenhum guinchê de banco policial, lá não tem trabalho para fazer. E é uma realidade, é uma verdade. Isso aí não tem como negar. E acaba ficando um jogo de empurra, né, Quando Levi? vamos procurar as pessoas competentes de bancos para poder abrir pelo menos um guinchezinho, aí eles dizem assim: não vai para lá porque não tem policiamento. Não tem policiamento, como é que a gente vai para lá? Verdade. Eu falo que aqui nós temos um desafio atípico devido ao nosso grande território, né? E a Polícia Militar, a gente tem observado algumas ações que tirou muitos pelotões de bairros de cidade grande. Elas têm diminuído muito isso e tentado concentrar,
né? E isso em Manoel Vitorino, a gente, quando teve lá, falou que não tinha condição, que já tinha em Manoel Vitorino um policiamento, que não podia botar outra base. Só que eu digo que o Manoel Vitorino, ele tem essa característica e tem a necessidade, devido ao nosso grande território. O policiamento fica aqui em Manoel Vitorino, né? Quando você vai para a última localidade, que fica a cerca de 120 quilômetros da sede, né, que é o Barreiro, né, a polícia não consegue cobrir essa área. Então, eu digo que Catingal está centralizada, né, no território de Manoel Vitorino. Então, tem essa necessidade do policiamento, né? E a gente sabe que a segurança pública, na questão da polícia militar, ela é de responsabilidade do governo do Estado. E, aí eu falo sempre, a gente tem que realmente buscar, ir ao comandante, mostrar ao comandante a nossa necessidade, a característica que tem Manoel Vitorino, a dificuldade que tem de dar uma cobertura maior para todo um território, e sim a necessidade que Catingal tem de ter um policiamento. Porque se o policiamento ele se deslocar, né, de Manoel Vitorino e vir cá para o Barreiro, se tiver uma ocorrência, para ele chegar em Manoel Vitorino, aí vai levar em torno de 4 horas de relógio. Então, a gente fica com a área descoberta. Então, é necessário que a gente tenha essa sensibilidade de entender isso e ir ao governo do Estado e mostrar que a gente precisa de um apoio maior, porque nós temos uma cidade que ela é atípica, não é igual às outras. Onde tem aqui, tem cidades que o território, ele de chegar num canto ao último distrito da zona rural, é em média de 30 quilômetros, 40 quilômetros. Manoel Vitorino, não. Da sede ao último ponto é 120 quilômetros. Então, é necessário que Catingal, como ele está no polo da nossa região, que a gente vá ao governo do Estado, governador, nos ajude, que nós precisamos, comandante da polícia, vamos lá, que nós temos essa necessidade. É o primeiro ponto. A gente buscou credenciárias para poder se instalar em Manoel Vitorino e, realmente, eles falavam não tem como por conta da segurança, não tem como colocar. Então, a gente vê o quanto essa questão de segurança, ela cria alguns entraves. Então, é necessário que a gente comece a buscar nos órgãos competentes, a lutar dia e noite, né? Acordar cedo, dormir tarde. Eu falo sempre que minha gestão vai ser nisso aí, acordar cedo e dormir tarde, planejando Manoel Vitorino, que nós temos diversos problemas. Então, essa questão do policiamento, ele vai destravar várias coisas, vai destravar isso, vai dar um melhor conforto, melhor segurança para os nossos moradores, né? Vai sim também trazer esse desenvolvimento de ter uma credenciária, de ter aqui uma lotérica, né? Que aqui é necessário. Falo sempre que nós temos aí, como você bem disse, em torno de 7 mil pessoas na nossa região. Tem gente que precisa sair para ir em Manoel Vitorino, para ir em Jiquié. Quem está mais perto vai para Contendas, o outro que está na divisa vai para Poções, para poder fazer as suas movimentações, né, financeiras em busca de uma instituição, sendo que se a gente estruturar, consegue. Eu digo sempre que Catingal é uma terra rica, é uma terra que tem pessoas trabalhadoras, e a gente vê na nossa região pessoas que lutam realmente, que sem a ajuda do poder público ele vai e consegue desenvolver essas habilidades, como disse muito bem você, já entrando na questão da produção de peixe, que nós temos aqui na nossa região, produção de peixe. Nós temos a produção de leite. Manoel Vitorino tem uma grande bacia, uma das maiores bacias leiteiras da nossa região. Então, vai leite da nossa região de Manoel Vitorino, né, para outras cidades, como Itapetinga, Conquista, entre várias outras. Sai daqui de Manoel Vitorino. E aqui eu digo sempre que é um semiárido, é a caatinga, e o catingueiro com toda dificuldade, né? Eu falo catingueiro, mas de uma forma de abraçar. Eu também sou catingueiro e gosto quando alguém me chama de catingueiro. Eu chego no canto, ô catingueiro. Eu gosto demais. Então, o nosso povo aqui da Caatinga, ele com todas as dificuldades que tem, ele consegue se sobressair. E a gente vê que nesses pontos, quando a gente consegue realmente dar uma impulsionada, a gente consegue alcançar novos patamares. Então, eu digo sempre, está nas nossas mãos. Potencial a gente tem. O Manoel Vitorino tem esse povo que tem essas características, o povo trabalhador que sabe, e quando a gente sabe se virar, né? E quando a gente impulsiona essas cadeias produtivas, com certeza a gente consegue alcançar novas conquistas, jamais vistas em Manoel Vitorino. Agora, é preciso a gente dar o primeiro passo. É como Quelinho, meu amigo Quelinho, quando ele vai plantar a primeira semente de melancia. Não tem rama nenhuma, está o solo puro. Ele virou o solo, trabalhou o solo, ele vai lá, Quelinho, eu queria mandar um abraço para Quelinho. Usei o nome dele aqui, que é um dos grandes produtores, um grande amigo. Quelinho, ele vai e bota uma sementinha de melancia, começa a irrigar.
ela vai brotando, 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 cresce, enrama, daqui a pouco produz a melancia, né, em Manuel Vitorino, daqui a pouco o cara está lá em São Paulo chupando uma taiada de melancia de boa qualidade sem saber que vem daqui de Manuel Vitorino. Mas ele deu o primeiro passo, que foi plantar a semente. E no nosso governo, com certeza, a gente vai pautar e trabalhar em cima disso. É pegar os potenciais que a gente tem, ir plantando a semente e regando de acordo com os nossos limites, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com a receita, né? Eu digo que o Manuel Vitorino tem muito trabalho a ser feito. Agora, a gente não pode simplesmente pegar os problemas e colocar debaixo de um tapete e fingir que não está vendo. Então, a gente não pode fazer isso. A gente tem que tomar a nossa posição, nossa postura de homem, de mulheres fortes, né? Tomar nossa posição e falar, não, nós temos um problema? Temos. Então, pronto. O primeiro passo é reconhecer que tem um problema. E depois a gente agora lutar para poder consertar. Então, só assim nós conseguimos consertar Manuel Vitorino e tirar desse patamar que eu acho muito injusto para nosso território. Vamos falar um pouco sobre as estradas de Manuel Vitorino. A Prefeitura de Manuel Vitorino nunca na sua história conseguiu assistir todas as regiões dando manutenção para as estradas. Entra prefeito, sai prefeito e o dilema continua. A estrada ela tem uma importância enorme para a saúde, porque é transitado pela estrada. Para o produtor que produz, tudo é carregado pela estrada. Se você tem uma estrada boa, o socorro na saúde pode ser mais rápido, pode ser mais hábil, pode salvar vidas. O produtor pode vender o seu produto para cidades mais longe, porque tem estrada boa, o comprador vai querer ir lá buscar. Então, a estrada do nosso município sempre foi uma calamidade. Às vezes melhora um pedacinho indo para algum lugar, mas tem as vicinais que não conseguem chegar. E muitas vezes eu conheço estradas que passou a patroa uma vez durante um mandato de 4 anos. E isso acontece, não é dessa gestão apenas, essa também tem suas falhas, mas de muitas gestões passadas. Qual a sua proposta para o município poder alcançar-se uma boa parte, 90% ou 100% de todas as estradas, para deixar as pessoas mais livres para transitar com segurança? Essa parte das estradas, ela entra nesse ponto, a gente falou do município ser atípico, né? Nós temos esse maior território e termos uma receita, né, equivalente, uma receita boa, não é? Aqui trabalhamos com 1.0, nós temos aí uma projeção para o ano 2025, mais de 70 milhões. Né? Então, tem suas responsabilidades fiscais, do recurso tem que ser aplicado na saúde, tem que ser aplicado outro recurso na educação, e a gente tem que achar e colocar as prioridades, né, para poder aplicar os recursos do FPM, que é um recurso livre, entre outros. Né? Então, eu digo aqui que essa dificuldade de tamanho de território a gente vai resolver, sim. De que maneira, Levi? A gente com certeza colocar aqui dentro de Catingal, aí entra Catingal novamente, uma patrulha mecânica, né? Que nunca teve uma patrulha mecânica dentro de Catingal. Catingal está no centro aqui do nosso território. Então, quando a gente coloca uma patrulha mecânica com patrol, caçamba, coloca aqui com pipa também, e a gente consegue fazer um trabalho de qualidade, que eu digo sempre, esse é o diferencial, é fazer um trabalho não de tapa-buraco, não um trabalho como a gente está vendo, assim, de cima de eleição, né, para tentar, mais uma vez, persuadir o povo, dizer que está trabalhando. Manuel Vitorino, infelizmente, tem isso. O prefeito mesmo passou aí 6 anos da sua gestão, né, sem poder passar uma máquina nas estradas de Manuel Vitorino. Ficou totalmente localidades que ficaram intransitadas. A gente teve situações de uma mulher aqui no Estreito, né, estava grávida, né, ela teve um sangramento durante a noite, a estrada ficou intransitada para o carro poder pegar, o esposo atravessou o rio nadando ao outro lado, buscou um bote, correndo risco de vida, isso 11 horas da noite,
né? Correu, atravessou nadando, pegou um bote, colocou a esposa, atravessou para a contenda, arrumou um carro em contenda para chegar de manhã em Jequié. Então você vê o risco que passou. A mãe, a criança e o marido fazendo tudo isso, porque a estrada que chegava até ela, que dava acesso aqui de Manoel Vitorino, ela estava intransitada, o carro não descia. Então você vê como é que é. E a gente tivemos esse exemplo aqui, que eu digo que é realmente um grande absurdo. Então, quando a gente coloca uma patrulha mecânica dentro de Catingal e trabalha os 4 anos, agora fazendo um trabalho bem feito, cortando um cascalho, colocando, terraplanando certinho, o investimento é um pouco mais caro? Mas quando você faz um serviço de qualidade, a gente está falando de uma estrada que ela vai deixar de lhe dar trabalho todo ano. Choveu, passou e tem que passar de novo. Choveu, o mesmo problema de novo. Não, você faz um trabalho de qualidade, então a gente vai ter aí uma estrada que ela vai durar mais. Se ela dura mais, a gente lá na frente vai ter uma economicidade também. E estrada de qualidade, como muito bem disse você, uma estrada de qualidade, ela serve na nossa saúde, como esse exemplo que a gente citou, ela serve na nossa educação, as crianças que transitam o dia todo, né, de manhã e de tarde, né, para poder chegar até a sala de aula e ter acesso à educação. Os produtores, né, quantos produtores aí não perderam sua produção porque não tinha caminhão querer buscar a sua produção, porque a estrada estava em péssimas qualidades. Então, a gente vê o quanto uma estrada boa, ela impacta diretamente, né, na nossa saúde, educação, produção, na nossa economia e vários outros setores. Vamos falar um pouco sobre emprego. A migração de jovens para áreas urbanas é um desafio. É uma realidade de cidades pequenas e Manoel Vitorino não é diferente. Como é que você pretende encarar esse dilema desses jovens que estudam, têm que ir embora para poder trabalhar, como foi o caso que você mesmo citou, você como exemplo? E outra hora já sai mesmo para estudar fora, porque talvez Manoel Vitorino não tenha uma escola de qualidade. E aí os jovens vão indo embora, vão ficando as pessoas mais velhas, nós perdemos um empreendedor, um trabalhador, um idealista, um artista, porque vai embora, sai do município, é menos uma pessoa que deixa de consumir, que deixa de estar movimentando ali o comércio. E eu digo aqui que em Manoel Vitorino nós temos um projeto, né, que é o projeto de agricultura na beira do rio, um projeto de irrigação, que a gente busca aí. Eu falo aqui que 1 hectare, né, ela bem trabalhada, ela consegue gerar média de 3 a 4 empregos. E se a gente conseguir fazer um projeto, se não conseguir todo de uma vez, o governo federal, o governo estadual, as emendas dos deputados, né, que também é uma grande... É o que mais segura hoje, na verdade, né, mais impulsiona, né, a cidade, são as emendas. E a gente tem deputados muito comprometidos com isso. Então, quando a gente pega essas emendas, busca esses investimentos no nosso governo, na nossa união, a gente com certeza consegue aí, Levi, trazer Manoel Vitorino a um desenvolvimento maior. Manoel Vitorino tem mais de 50 mil hectares irrigáveis, né? Vamos lá, se não conseguiu 50, vamos conseguir 10 aqui, vamos lutar para conseguir 10, né? De 10 vamos avançar, porque é como o processo da melancia, é uma semente, a gente tem que ir plantando. Então, a gente pegar aqui, conseguir irrigar cerca de 10 mil hectares, a gente está falando aí de mais de 5 mil empregos, né? Diria muito mais de 5 mil empregos. Né? Então, a gente vê, isso é um grande patamar, isso é um grande pilar. Aí você pega essa produção, você pega aqui, traz da beira do rio, e Catingal, você monta aqui um centro de distribuição, né, que tem essa condição. E daqui de Catingal você distribui para outros cantos, a gente já está gerando aqui emprego também dentro do distrito, não só na zona rural, né, ao redor de Catingal, mas você traz para dentro de Catingal esse polo, né, para poder distribuir daqui essa mercadoria. Assim como é feito com o umbu. Eu falo isso porque a gente tem exemplos aqui. Umbu, o pessoal cata na região toda, chega dentro de Catingal, faz aqui a logística, prepara, né, os caminhões, junta a carga e daqui manda para outros cantos. Então, esse processo, ele desencadeia diversas vagas de emprego. O processo do umbu mesmo aqui, quando a gente está num período da safra, aqui, Manoel Vitorino corre milhões,
tanto com o catador, e é uma cadeia que todo mundo ganha, né? O dono da terra ganha, aí ganha o catador, ganha a pessoa que ajuda, né, carregar, ganha o atravessador, né? Então é um ciclo que todo mundo ganha. Então, isso em um processo que é umbu. E quando a gente faz essa produção de irrigação, ela atrelado a esse centro dentro de Catingal, a gente está falando aqui de realmente um potencial grande. A gente vai conseguir isso do dia para a noite? Não, não vai conseguir do dia para a noite. Mas é a gente plantar a sementinha e começar a trabalhar em cima disso. Porque nós temos condição, é o que eu digo sempre, temos potencial, e eu estou aqui porque eu acredito muito em Manoel Vitorino. Aí quando você vai nessa questão de agricultura, é um ponto que já abraça toda uma região aqui, e você vai dentro de Manoel Vitorino, explora aquela BR-116. Ali, Manoel Vitorino, ela pode dar um ponto de parada, né, fazer bem organizado, que nós temos espaço para isso, que consiga gerar mais de 300 empregos direto. Você faça um ponto para atrair o caminhoneiro. Na nossa BR aqui, 116 que cruza dentro da Bahia, não tem um ponto organizado. Você tem planos para concurso público no município, caso você seja eleito? Com certeza. Inclusive, consta no nosso plano de governo a questão do concurso público. É uma necessidade. A gente observa o cenário atual de Manoel Vitorino, né? Ontem mesmo tivemos esse bate-papo sobre a educação e a gente fez uma reflexão rápida para que as pessoas pensem para você ver o que está acontecendo em Manoel Vitorino. Nós é a única cidade na nossa região que a guarda municipal não funciona. E o que é mais surpreendente, os guardas, ele luta pela regulamentação para exercer de fato a sua função. E o que a prefeitura fez? Por falta de porteiros, né, pega o guarda, coloca na portaria da escola. Aí tira de Manoel Vitorino essa parte de segurança pública, né, tira o guarda de estar atuando na sua função, né, para colocar como porteiro. Manoel Vitorino fica defasado uma área, né, então a gente veio devido à necessidade. E tira o emprego do porteiro também. E tira o emprego do porteiro. Então, e outra coisa, e a guarda municipal hoje, ela sobrevive porque os guardas que são concursados, né, são pessoas guerreiras. Eles tiram do próprio salário que recebe o dinheiro para comprar a sua farda, né, para ele estar caracterizado, porque nem isso a gestão tem, né? A guarda não tem hoje um veículo próprio, não tem uma base, não tem nada disso, não tem fardamento. Então, não tem nada disso. Então, tira, né, os guardas municipais da sua real função, né, para quê? Para poder suprir necessidades que tem. E eu falo, hoje existe essa necessidade do concurso. Manoel Vitorino todo almeja por isso. E eu falo que a gente tem que se preparar para poder fazer o concurso público. Então, essa é uma necessidade. Com fé em Deus, no nosso governo, nós vamos fazer o concurso público Manoel Vitorino. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade da educação? Vamos falar sobre a educação de nossa cidade. Os desafios de infraestrutura, sala que nem ventilador tem, que às vezes está faltando até a telha lá em cima. Como é que você vai lidar com essa situação da infraestrutura das nossas escolas? Começando sobre a educação aqui. A educação, ela é uma prioridade para o nosso município. A educação, ela tem o poder de libertar as pessoas e de transformar toda uma sociedade, né? Então, assim, a gente tem hoje uma educação defasada, né? Nós temos casos aqui de professor que tirou do seu salário para pintar a sua sala porque a gestão não fez a manutenção do prédio, não fez a reforma do prédio. A gente tem aí a inscrição para o aluno fazer, dos pais ter que dar, né, folha de ofício para a escola. Nós temos as escolas que não têm impressora. Foi questionado ontem pela PLB a questão da tecnologia. A impressora é um bem que está aí no nosso mercado há muito tempo. Nossas escolas têm escola que não tem impressora ainda, né? E eu falo, na questão estrutural, nós precisamos realmente, em todas as escolas de Manoel Vitorino, ter um trabalho e uma atenção grande, porque as escolas ainda não têm forro, né? E é necessário um forro para dar esse maior conforto. E a climatização. O que é a climatização? Colocar, na língua popular, colocar ar-condicionado na sala. O que é que ela impacta, né, para os nossos alunos e professor? Vai dar um conforto, né,
Porque na época do calor, como nós aqui é Caatinga, né, nós estamos no semiárido brasileiro, quando chega na época de calor, o calor é pegado mesmo. É um sol para cada pessoa, como diz o ditado, né? Aí o aluno está aqui, num período, está com calor, ele está aqui, ó, ele não consegue concentrar na aula que está sendo dada. E o mais importante do aluno, ele está aqui antenado, né, no que o professor está colocando, antenado na tarefa que vai fazer, e você vê o quanto o ar-condicionado vai impactar, né, na absorção, né, desses alunos do conhecimento. Então, você bota uma escola climatizada, com ar-condicionado, vai deixar mais confortável o professor, vai deixar mais confortável os alunos, e com certeza vai ter um maior aproveitamento. Porque o que eu falo sempre, a educação mais importante dele é o conhecimento, que são levados pelo professor. Então, o aluno que vai, não consegue concentrar, não consegue parar para absorver aquilo que está sendo dito. Então, ele não consegue ter um bom aproveitamento. Então, quando você bota ar-condicionado, você já muda todo um cenário. Então, esse é um dos pontos, é a climatização. Outro ponto é você fazer uma reforma de qualidade. Eu sempre prezo, Levi, por isso, por qualidade em tudo que é feito. Não é porque é uma obra pública que você tem que fazer meia boca, né, ou fazer a trampos e barranco com má qualidade, né, para depois estar dando trabalho. Né? Fazer um negócio de qualidade. Você chegar aqui, fazer uma reforma nas escolas e colocar piso nas paredes, né? Colocar um piso, pelo menos metade da parede, porque isso vai trazer a você, no longo do tempo, uma economicidade gigante, que você vai deixar de estar precisando pintar todo ano as escolas. Você vai ter uma escola mais equilibrada, e menina é danada, a gente sabe disso. Um buraquinho que abre na parede, o menino vai lá toda hora dar uma futucadinha com o pé. E pá, daqui a pouco... E não é por malícia, normal de criança. Né? Então, isso é um ponto que eu falo sempre. Você colocar um piso organizado, fazer um banheiro, colocar nas nossas escolas, que não tem aqui ainda, refeitórios, para que o aluno consiga sentar, né, e fazer sua merenda, né, colocar salas tecnológicas, colocar nas nossas escolas, né, aplicar eu falo aqui, ó, um exemplo do Clemente Mariano, que está perto aqui de você, do Clemente, do Cléristo, que você vai entrar na escola, é terrão mesmo, terrão, a terra viva, a pessoa entra, a poeira já sobe e pau quebra. Então, falo sempre, você não pode mais permitir que isso aconteça em pleno século XXI. Então, as estruturas nossas estão totalmente defasadas. Então, uma estrutura vai trazer essa melhoria, e uma outra, aí eu falo que é uma das mais importantes, é simplesmente um professor motivado. Quando o professor está motivado, que ele está ali recebendo seus direitos, que ele está trabalhando, que ele está tendo acesso, né, à educação continuada, né, às atualizações, que tem recurso para isso, né, vem recurso destinado para isso. Quando o professor está motivado realmente, ele consegue entregar o melhor de si. Ele vai para a escola com mais prazer, de chegar ali e ensinar, de ter um ambiente bom, um ambiente bacana. Então, isso vai impactar, né, naquilo que as pessoas não veem, não só no físico, mas no sentimento, na absorção daquilo que está sendo passado nas escolas. E eu digo que a responsabilidade de uma gestão, ela não é só estrutural. Tem uma coisa que as pessoas não veem, mas ela sente. Né? Quando você está num ambiente bem organizado, né, você se sente mais à vontade, você se sente, né, melhor, produtivo. Você dá também aqui uma igualdade a todos, né? Então, você consegue atrair muito mais. Então, a pessoa, quando ela está motivada, ela consegue fazer muito. Então, o professor também é uma das prioridades, porque a gente sabe que sem o professor fica só os escombros. Né? Então, o professor também é a nossa prioridade. Qual a sua visão para a educação inclusiva em nossa comunidade? Como você planeja garantir que todas as crianças, independentemente de suas necessidades especiais, tenham acesso e oportunidade à educação de qualidade, visto que tem sido, nos últimos anos, um grande problema que o município de Manoel Vitorino tem enfrentado? Os professores com sala superlotada, e às vezes tem uma criança especial que precisa de mais de uma pessoa para cuidar, e não tem essa pessoa dentro da sala.
como que você pretende fazer para garantir essa educação de qualidade para essas crianças especiais que precisa de pessoas para cuidar? A gente sabe que a inclusão social ela é um direito, né, adquirido pela nossa sociedade. A gente não pode, sim, pegar, de jeito nenhum, pegar uma criança e excluir ela ter acesso por alguma deficiência. Então, isso é fato. Isso a gente tem total respeito, né, a essas crianças, né, e às famílias. A gente sabe que é uma dificuldade, e isso cresceu muito nos últimos anos, não só em Manoel Vitorino, né, mas em todo o Brasil. Ainda não se sabe o motivo, né, desse crescimento. Acho que o Brasil todo ainda tem estudado, só que a gente tem que se preparar. Isso é um grande desafio, Levi, porque a gente precisa acolher essas mães. A gente precisa dar um suporte maior a essas mães e a essas crianças. Né? Então, o que acontece? Simplesmente, o que aconteceu? Teve a necessidade, a gestão colocou na sala, colocou e se vira. Né? Então, aí é onde entra um ponto que a gente falou sobre a educação. No instante, a educação continuada. É preciso você dar um preparo, né, para os professores, para os profissionais, para poder receber e saber como tratar, como lidar, como você fazer para que essas crianças tenham um avanço mais rápido, que não e simplesmente só estar na sala e não conseguir passar essa questão da nossa educação de absorver ou dar avanço a essas crianças. Então, é preciso ter realmente esse incentivo, né? Colocar pessoas e dar a elas um treinamento específico, né, para que elas possam realmente lidar com a situação. Vamos falar de saúde. A saúde mental é uma questão cada vez mais importante. Quais são suas propostas para promover a conscientização sobre saúde mental, expandir o serviço de saúde mental e reduzir o estigma associado a essas doenças mentais em nossa comunidade? Levi, é um tema muito importante, é um tema bastante perguntado por toda a sociedade de Manoel Vitorino. A gente faz essa reflexão do que está ocorrendo. A gente tem aí mais de centenas de alunos, né, com as necessidades especiais, né, que algumas já fazem o tratamento na PAI, Jequié, e nós temos um município que não dá uma assistência, né, a essas mães integral, né? A gente viu casos recentes, tem um ônibus que vai, só que não consegue suprir todas, dar o apoio a todas as mães. A gente teve casos aqui de mães que foram deixadas para trás, né, para levar suas crianças para poder fazer esse atendimento na PAI. Aí eu digo, e por que não a gente pensar de montar um núcleo dentro de Manoel Vitorino? Então, a gente buscando um núcleo, equipando ele, nós temos prédios públicos parados, abandonados, que dá sim para fazer uma reforma, organizar e preparar ela para poder receber essas crianças, para poder fazer seu acompanhamento. E é mais fácil você trazer 2, 3, 4, 5 profissionais para Manoel Vitorino do que levar mais de 100 crianças para a Jequié. Então, quando a gente organiza isso, prepara um centro e consegue trazer esses profissionais, que como você muito bem disse, né, psiquiatra, psicólogo, uma das maiores demandas que tem aumentado muito é a procura, né, do profissional chamado neuropediatra, que é especialista, né, no caso de crianças com autismo, TDAH, a identificar, na verdade, qual é a dificuldade que a criança tem. Né? Neuropsicólogo, né, que é para poder laudar, né, o que é que a criança tem, entre outras necessidades. Então, quando você vai para essa questão do intelectual e o problema atual, né, das crianças que têm apresentado um grande número, né, de crianças com essas deficiências, então, quando a gente vai buscar isso aí, o município ele deixa a desejar muito de dar assistência a essas crianças e principalmente a essas famílias. Porque a gente sabe que a dificuldade é grande, a dificuldade é gigante, né? Tem criança mesmo, eu conversando com algumas mães que diz que a criança não consegue dormir, não dorme. Aí, depois que fez um acompanhamento, conseguiu dar um remédio para que ela consiga
descansar, e a criança fica elétrica o tempo todo. Então, isso cansa também essas mães, né? Então, as mães também precisam desse apoio. Então, eu falo, quando você faz esse núcleo dentro de Manuel Vitorino, em parceria com a própria PAI, que faz um excelente trabalho, queria ter aqui parabenizar o trabalho da PAI, né? E quando você faz essa parceria e traz para dentro de Manuel Vitorino esse núcleo, você está facilitando, né, a vida dessas mães, a vida dessas crianças, né? E com certeza você vai conseguir atingir mais famílias, atingir mais pessoas. Tem sua dificuldade? Tem. É um investimento alto? Mas a gente tem sim condição de buscar apoio do próprio Ministério, né, da Saúde, né, que ele já apoia os municípios que têm apresentado essas demandas, né? A gente já tem esse apoio do Ministério da Saúde, e a gente sim pode buscar através de emendas de custeio para a saúde, para poder criar projetos aqui dentro, projetos piloto, né? Então, a gente tem a dificuldade? Tem. É como eu digo sempre, a gente tem que pegar a dificuldade, encarar de frente e buscar uma solução. É botar na ponta da caneta realmente, é botar na ponta do lápis, fazer conta, economizar de uma parte, né, buscar economia em outra, né, e aplicar. E eu digo que tem condição, Levi, porque aqui eu vou lhe passar um dado que é um absurdo. Quando a gente fala dessa questão que foi gasto 2.200.000 na reforma de veículos, né, na manutenção de veículos, a gente tem mais de R$900.000 da Secretaria de Saúde. Então, esse dinheiro que está sendo aplicado, né, Deus lá sabe como, que na prestação de conta não mostra, né, que peça trocou, qual foi o serviço feito, né, e a gente só vê lá a placa do veículo. Tem veículo que chegou a gastar, em um ano, R$90.000. Então, isso de recurso da saúde. Quando a gente economiza e quebra esses gargalos que tem na administração, né, que eu digo que isso é um absurdo, quando a gente pega isso aqui, a gente vai ter economias que dá sim para aplicar, né, para poder atender essas mães que têm essa necessidade, atender essas crianças que têm essa necessidade. Então, a gente precisa realmente ter mais responsabilidade. A palavra é essa, responsabilidade com o dinheiro público e responsabilidade, né, de atender às necessidades que o nosso povo tem. Então, isso aqui é um dado importantíssimo e que eu digo sempre, um absurdo para o município de Manuel Vitorino. Então, Vinícius, acabaram de me passar aqui o celular e estão me mostrando aqui que a Justiça manda suspender pesquisa que apontava empate técnico entre os candidatos. Explica melhor isso aqui. O que foi que aconteceu? Levi, a política ela existe várias vertentes, só que a verdade ela sempre sobressai. Eu falo sempre, eles estão tentando aqui no caso, pelo que eu entendi aqui rapidamente, acusar que é uma pesquisa nossa, que quando saiu a pesquisa, lá no dia 4/8, né, como a gente está vendo aqui, foi uma pesquisa, inclusive, postada nas redes sociais, né, da candidata a vice-prefeita, né, do partido da situação, né, do candidato Léo, que é apoiado por Silvani Barros. A vice-prefeita, candidata a vice, ela postou a pesquisa dizendo que eles estavam com mais de 20 pontos de frente. E a gente observa que é a mesma empresa que fez, né, que coloca esse empate técnico, né, quer dizer que antes era verdade, agora é mentira. Antes a empresa tinha credibilidade, agora não presta mais. Eu não estou aqui defendendo a empresa, não. Se a justiça suspender, eu digo que realmente está certa, porque a gente tem acompanhado. A gente sabe como que está. A gente sabe que, graças a Deus, nós estamos aí apontando, né, superioridade, né, frente ao nosso candidato adversário. Então, se mandar suspender, nada me assombra, porque são pesquisas deles mesmos. Né, deram errada no pensamento deles, eles querem jogar para cima da gente. Então, isso é absurdo. E assim como a gente tem visto, né, o candidato, né, eu vou citar o nome, o candidato Léo, né, que ele dizia ser candidato, né, sozinho,
Aí, recebendo o apoio do prefeito, aí questionaram a propaganda nossa, onde diz que não pode botar Zé Cocá na nossa propaganda. Falou, coloque o prefeito de vocês na propaganda de vocês. Sim, mas aí pode ou não pode? Pode, teve gente rapaz. que tirou. Eu falo assim, eles estão tentando criar todo o argumento que trazem mais de Zé, por saber que é um grande líder regional, por saber que Zé ele tem essa força, né, de expressão e uma articulação política em toda a Bahia. E é um cara que tem esse instinto de liderança natural. Então, a gente fez um desafio. Rapaz, se você está incomodado com isso, coloque o prefeito de vocês. E agora, né, ficou claro que tudo aquilo que o candidato Léo dizia, que não tinha o apoio de Tatinha, era pura mentira. Ele tentou esconder o apoio do prefeito, dizendo que era candidato, que era mudança. Mas a gente sabe, de fato, que o candidato ele postou agora, a primeira foto depois da pressão, acho que o prefeito Silvani, né, que é prefeito e muito vaidoso, acho que ele fez a pressão e o candidato Léo teve que expor realmente que é apoiado pela gestão que está aí hoje, que ele faz parte da gestão atual, né? Então, aí agora a gente percebe que tudo aquilo que a gente sabia era verdade. É apoiado pelo prefeito, faz parte do grupo do prefeito, é a continuidade da gestão que está aí, que a gente, com certeza, não vai deixar que isso aconteça. Manuel Vitorino não pode mais, né, passar por 4 anos, né, de falta de administração igual a gente viu que passou atualmente. Vamos falar um pouco sobre administração. Caso você seja eleito, quais serão os critérios para escolha do secretariado? Levi, o secretariado ele é um polo principal, é o segredo de uma boa administração. Eu digo sempre, se você coloca um secretário que ele tenha capacidade de exercer, né, ao cargo a qual ele vai ocupar, você consegue dar, com certeza, a ele a autonomia de trabalhar, né? Falar autonomia, mas a gente como prefeito, a gente tem que estar em cima, observando tudo que tem que ser feito, cobrando resultados, mostrando qual o caminho. Mas se você bota um secretário capacitado, com certeza, a gente tem aí a chance de sucesso muito maior. Mas se você coloca, né, por questão de posicionamentos políticos, né, que não tem a capacidade, com certeza, a gente não consegue alcançar, a gente não vai conseguir alcançar o sucesso que esperamos. Então, eu digo sempre que dentro do nosso governo, a gente não tem secretaria prometida a ninguém, né, e vamos analisar todos de acordo com a competência, vamos analisar todos de acordo com a vontade, analisar de acordo com o pensamento e o projeto que idealizam, né, e analisar essas pessoas também com habilidade política, porque é necessário que o secretário tenha habilidade, né, para você lidar diretamente com as pessoas que têm habilidade, né, nesse sentido de saber tratar, de saber acolher, de saber entender, de saber ouvir e, com certeza, de saber gerir. Então, é necessário que o secretário tenha todas essas qualidades. E a gente tem essa autonomia lá na frente, com fé em Deus, poder escolher secretários baseados nesses critérios. O secretário precisa trabalhar no município como se ele estivesse em campanha. A partir do momento que o secretário colocar isso na cabeça dele, ele vai fazer uma boa administração, um bom trabalho, um bom serviço e vai projetar o nome do prefeito. O prefeito também deve estar a todo momento ligado nisso, nas denúncias que o povo faz sobre maus tratos, né? Um funcionário que maltratou alguém, eu acho que é de extrema importância. É o secretário trabalhar na gestão de 4 anos como se ele estivesse em campanha. Com certeza. Como você pretende garantir a transparência e a integridade nos processos licitatórios da prefeitura, considerando desafios enfrentados com casos de fraudes em gestões passadas e corrupção? A licitação, a gente sabe que ela é aberta, né, através,
lança no Diário Oficial a abertura da licitação, a qual pode sim concorrer pessoas e empresas de todo o Brasil. Então, a gente tem que ter essa noção. Todas as empresas que têm interesse de participar da licitação, ela pode participar. Então, dentro desse contexto, eu digo sempre que você fazer uma licitação, que ela seja realmente equilibrada, baseada nas necessidades e fazendo o estudo econômico de viabilidade, fazendo o estudo, né, prévio, né, um estudo realmente real, né, para você não colocar na licitação a necessidade, né, de um serviço que é R$1.000, né, você colocar que esse serviço vai ser 20 mil, um exemplo. É você fazer o estudo de campo da necessidade e de quanto realmente o serviço ele gasta para fazer. Então, você fazer uma licitação com esses estudos, né, e bem organizada, com certeza a gente vai conseguir ter aí a economicidade, né, do nosso dinheiro público, ter responsabilidade, né, para não ter sobra, né, e nem a aplicação de um recurso aí sem controle, né? Um serviço que faz por 1.000, você colocar na licitação 20 mil, não tem porquê, né? Então é necessário que você faça o estudo e faça o equilíbrio do serviço que você vai fazer, né? E fazer também esse levantamento para que a gente tenha o serviço de qualidade e um preço justo. Então é necessário que a gente tenha essa noção e fazer algo bem voltado à real necessidade do nosso município, né? E quais medidas específicas você planeja implementar para fortalecer os mecanismos de controle e fiscalização dos contratos públicos, visando evitar possíveis casos de corrupção e fraude? É necessário a gente ter uma equipe técnica preparada, uma assessoria bem organizada, uma assessoria competente, uma assessoria que consiga lhe dar uma real noção, né? Você não precisa ser técnico de tudo, você precisa de pessoas técnicas, pessoas preparadas e que conhecem do assunto para a gente poder alcançar realmente, de fato, né, um percentual maior de acertabilidade. Então, eu falo sempre, é preciso você colocar pessoas certas à frente de tudo isso, né? Tem fiscal de contrato, tem tudo isso por trás de todo um planejamento de licitação. Então, é necessário você colocar pessoas que realmente entendem, né, do assunto e que também conhecem o município. O problema é que, muitas vezes, já vi casos em algumas prefeituras por aí, que o prefeito, quando termina o mandato, sai pobre. E secretários que ganhava 3 vezes menos do que o prefeito, sai arrumado da prefeitura. Como é que você vai fiscalizar isso? Porque tem que ter fiscalização nessas secretarias, principalmente as que mexem com dinheiro, com licitação, com contratos públicos. Como é que você vai organizar isso aí? Para ser mais claro sobre a primeira pergunta. A gente precisa realmente... toda assinatura, ela passa na mão do prefeito também. Então, é necessário que tenhamos o conhecimento de tudo que está acontecendo. Você não pode dar autonomia e deixar de fiscalizar, deixar de estar ali, deixar de observar. A gente sabe que precisa botar pessoas realmente comprometidas com isso. Pessoas íntegras diante dessas pastas. Porque se você colocar raposa, bem como diz o ditado, colocar raposa no galinheiro, aí dá problema. Então é necessário que você coloque pessoas íntegras, pessoas que tenham a capacidade, que sejam pessoas preparadas para isso, e, acima de tudo, que a gente tenha conhecimento, né, de toda a movimentação financeira. A gente sabe que todo o investimento, né, que se faz no município envolve recurso. Agora, que esse recurso ele seja feito em cima, essa aplicação desse recurso seja feita em cima do planejamento. Eu digo sempre, o segredo da gestão chama-se planejamento. Eu vi no teu plano de governo, você pretende ter uma política de prestação de contas para a população. Como é que você vai fazer isso? O próprio TCM, o próprio Ministério Público, ele coloca a necessidade da transparência pública. Isso é lei, é necessário que você tenha transparência. A gente vê, Manuel Vitorino, ele caiu.
como um avião, ele caiu. Mas nunca foi aberta a caixa preta, nunca foi aberto as contas públicas para dizer ao povo de Manoel Vitorino o que foi que deu errado. Então, eu digo sempre isso, é preciso que tenhamos transparência e mostramos isso à sociedade. A gente, quando entrar na Prefeitura de Manoel Vitorino, em 2025, a primeira coisa que é necessária é fazer uma auditoria, fazer um levantamento de fato, como está o município. Você não pode chegar, pegar um carro ali, um exemplo, pegar uma prefeitura, pegar esse carro e não fazer uma manutenção. É necessário você fazer uma revisão de todos os contratos, fazer uma revisão nos nossos prédios públicos, é necessário no material, né? Entre outras coisas, é necessário você fazer uma auditoria e saber de fato o que está acontecendo, né? O que tem lá, como é que está, o município ficou devendo, o município teve sobra de recurso ou ficou com um débito maior, como é que está a questão do INSS, como é que está a questão dos tributos federais, né? Entre outras coisas. Então, você precisa automaticamente conhecer, né, como é que está de fato, né, o nosso município. Eu falo sempre que a gente precisa apresentar. Por quê? Porque o político, ele é um gerente. O dono dessa empresa chamada prefeitura é o povo. Então, o político ele tem que prestar conta ao povo, mostrar como está sendo aplicado o dinheiro, mostrar como se encontra, né, o município agora e qual o planejamento que nós temos para alcançar o sucesso da prefeitura e o sucesso do povo de Manoel Vitorino, é óbvio, né, durante um período de 4 anos. Então, esse é o principal visão da gente, que é justamente conhecer a real necessidade, conhecer a real estrutura e como está a prefeitura nesse momento, para depois a gente começar a fazer esse planejamento e mostrando com transparência ao povo, prestando conta ao povo, para que eles tenham certeza de como está sendo aplicado e como se encontra, né, a prefeitura de Manoel Vitorino. Por que a população de Manoel Vitorino deve votar em Vinícius Costa para prefeito? Levi, Vinícius Costa, como eu disse, é um ser humano, um homem de 29 anos, né, íntegro, de família boa, de caráter, de respeito, de responsabilidade, pai de família, esposo, filho, irmão, amigo, e que conhece a real necessidade do povo de Manoel Vitorino. Nosso plano de governo ele foi criado observando de perto, né, as dificuldades enfrentadas pelo nosso povo. Então, quando a gente faz um plano com responsabilidade e tem um planejamento e sabe o que quer alcançar, a gente consegue sim transformar nossa cidade. A gente, quando observa, eu digo sempre que o sucesso é a gente saber estudar. Desde quando eu me coloquei, né, como político, lá atrás, até hoje, eu nunca deixei de estudar o município de Manoel Vitorino. Então, a gente tem conhecimento de fato. Então, a gente tem observado a conta pública. Durante esse bate-papo, a gente apresentou, né, gastos absurdos que dá para ser economizado e dinheiro investido em áreas que têm decadência hoje. Então, quando a gente aplica esse dinheiro com responsabilidade, a gente consegue atingir um melhor bem-estar, uma melhor infraestrutura, uma melhor educação, uma melhor saúde. Né? Nossa saúde, falta médicos, né? Falta médico especialista como pediatra para nossas crianças, falta ginecologista para as mulheres de Manoel Vitorino, né? E vários outros especialistas, né, de acordo com as necessidades que nós temos, como falando de neuropediatra, como falando aqui sobre psicólogos. E Vinícius, né, hoje eu digo a vocês, estou comprometido com Manoel Vitorino. Eu acordo pensando em como transformar Manoel Vitorino e vou dormir refletindo sobre tudo que eu vi, tudo que eu escutei, né, e já acordo pensando como a gente vai fazer para melhorar. Eu não estou aqui por poder, não estou aqui por dinheiro, não estou aqui por vaidade, estou aqui com um propósito. Temos apenas uma chance e nós não podemos errar. Nós não vamos errar. Então eu estou aqui de cabeça, corpo, alma e coração.
dedicando a minha vida para esse projeto político, trabalhando dia por dia, de domingo a domingo, em busca dessa oportunidade para fazer com que Manoel Vitorino tenha novas oportunidades, para fazer que nossa cidade ela tenha, com certeza, uma cidade igualitária, mais justa, a gente tenha estradas de qualidade, educação, saúde, esporte e lazer. Né? O esporte de Manoel Vitorino, Levi, ele está defasado. A gente não vê mais campeonatos. Né? Futebol de quadra que tinha muito campeonato acabou. Não tem mais incentivo. Né? As nossas crianças, né? Falta esse incentivo. Enquanto o celular tem dominado as casas e as crianças nossas têm se trancado no quarto com o celular na mão, que poderia realmente ser diferente. Nós temos um projeto muito interessante que chama Menos Tela e Mais Esporte. Então, estamos aqui nesse projeto político em busca de aplicar com o nosso pensamento, nosso conhecimento, com a política de participação social, para que a gente consiga alcançar êxito, não na política, mas êxito na nossa sociedade. Muito bem, vamos para perguntas e resposta com uma ou duas palavras. Manoel Vitorino hoje. Último lugar no Índice de Desenvolvimento Baiano. Catingal para Vinícius Costa. Centro comercial que tem grande potencial de evolução. Denilton Lopes. Teve sua oportunidade, ex-prefeito, trabalhou e hoje ficará na história como prefeito, ex-prefeito, né, e já teve a sua oportunidade. Heleno Vilar. Apagou sua história por acordos políticos. Silvani Barros. Pior prefeito da história de Manoel Vitorino. O que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Eu queria só deixar a palavra reflexão. Deixar essa palavra reflexão. E olhando diretamente para você. Povo de Manoel Vitorino. O ano político é um ano de reflexão. É o momento de olharmos para o nosso passado, olharmos para o dia atual, refletirmos sobre o que Manoel Vitorino deixou de avançar, como foi o último ano de gestão, como foi e como está sendo esse momento político, e olhar também para frente e refletir sobre o que queremos. O ano político é um ano para a gente pensar na nossa família, para a gente pensar na nossa sociedade, na nossa comunidade, refletir e sonhar. Então, o ano político, o que eu gostaria de convidar a você, pai de família, a você, pais e mães de crianças atípicas, você, jovem que busca sua primeira oportunidade, a você, aposentado que quer ver a sua rua calçada, bonita, quer ver uma cidade que tem uma praça organizada, a você, jovem que quer ver uma festa, né, organizada para ter um momento de lazer, a você, comerciante que quer ver o seu comércio desenvolver, ser um grande empreendedor e crescer as oportunidades. A você, povo de Manoel Vitorino, a vocês, povo de Manoel Vitorino, que querem viver uma nova realidade. Esse é o momento de reflexão. Pensem bem, pois está na mão de vocês o futuro de Manoel Vitorino. São vocês que irão, né, para as urnas escolher o que vocês querem. E nós estamos aqui apresentando as nossas propostas com muita responsabilidade e em busca de uma oportunidade. Eu digo sempre, eu só preciso de uma oportunidade. E é isso que eu peço a vocês. Reflitam sobre o futuro de Manoel Vitorino e nos dê essa oportunidade de governar Manoel Vitorino de uma forma jamais vista. Levi Barros. Valeu, Vinícius Costa. Obrigado pela sua presença. Foi um prazer muito grande ter você aqui participando e batendo esse papo com a gente. Obrigado também a todos vocês que acompanharam Vinícius até aqui o nosso podcast.
e estamos aí de portas abertas para receber a você e demais candidatos que queira também bater um papo comigo, pode vir, que estamos aqui para receber. Muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe aí a Amém. sua caminhada. Amém. Levi, lhe agradeço mais uma vez. Para mim foi uma honra participar aqui junto com você do podcast. Mais uma vez eu lhe parabenizo, meu irmão. Obrigado. Porque você é um cara sonhador, é um cara A que gente vai arranhando. ama o que você faz e isso que motiva. A gente falou sobre motivação e você é uma motivação. Então você é uma motivação para aqueles que estão assistindo, para aqueles que têm essa vontade, para aquele que gosta das telas, para aquele que gosta da mídia social. É um ramo que cresce muito e você tem sido inspiração, né, para muitas pessoas em Manoel Vitorino e muitas pessoas que não moram aqui, mas que acompanham, né, o seu trabalho. E para a gente é uma honra participar aqui do podcast Levi Barros. Muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando e um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, gente, por ter acompanhado até aqui. Fique com Deus e acesse aí o Spotify e também no Deezer. Você vai ouvir o áudio aí direto no seu carro, no seu celular, onde você quiser. Obrigado. Deus abençoe. Yeah.